nova manhã. Entrevista do dia. Quem está nos acompanhando já viu que o economista e professor Euclides Teixeira Neto está aqui no estúdio para a coluna semanal de hoje, Economia Papo Reto. O Euclides Teixeira Neto é economista e professor universitário e vem nas últimas semanas aí dando dicas de investimentos. Mas hoje nós vamos fazer uma pausa nesta série para falar sobre algo que está impactando a economia local, nacional, provavelmente aí mundial. O Neto fala hoje sobre o impacto econômico dos afastamentos dos trabalhadores por causa da variante Ômicron da Covid-19. O Neto, muita gente sendo afastada, inclusive empresas aí chegando a dar férias coletivas para os funcionários para poder reabrir depois, né? Exatamente. Marcelo, o que nós estamos vendo agora é que há um tempo atrás, claro, ano passado, né, o grande problema nosso, o mundo inteiro, eram as pessoas contraírem a doença e morrerem praticamente, né, irem a óbito, né. Isso daí, infelizmente, tem reduzido, a gente tem observado essa redução. Só que nós temos muitas variantes dessa doença, né. No caso a Ômicron, né, que é uma doença que ela se espalha rapidamente, hoje ela está infectando muitas pessoas, né? Então, no ambiente de trabalho, você pode ter várias pessoas que uma só contagia as demais e as empresas estão fechando, né? Fechando as portas momentaneamente. Então, isso daí está ocorrendo muito. Eu estive em São Paulo há 2 semanas atrás e tem um lugar que eu gosto de ir e estava fechado porque os funcionários simplesmente, um contraiu, 2 contraíram, todos contraíram, então fecharam a porta. Então isso daí é péssimo para a economia, porque a economia começa a sentir esse problema, não é devido à questão agora dos óbitos das pessoas, mas sim no sentido econômico, em que vai faltar realmente espaços abertos para as pessoas continuarem trabalhando, né? Porque agora a gente está nessa situação um pouquinho mais delicada, que os afastamentos das pessoas. Então, é uma gripe que está afastando as pessoas. Antes, as pessoas tinham uma gripe, ainda conseguiam ir trabalhar, né? Mas hoje, devido à alta contaminação, alta infecção dessa doença, a gripe ela já faz com que muitas empresas fechem as portas momentaneamente, né? E aí não há muita saída, né? Porque em se tratando de uma questão sanitária, o trabalhador ele consegue um atestado médico e a empresa não pode nem solicitar a ele que trabalhe de home office, porque pode configurar, né, uma irregularidade, e aí a pessoa move uma ação trabalhista contra a empresa, por exemplo. Então, no final das contas, a empresa ela fica de mãos atadas, e eu não estou fazendo juízos de valor quando digo isso, mas o fato é que isso acaba impactando nas contas dela, que deixa de vender, deixa de comercializar, inclusive deixando de honrar compromissos porque não tem mão de obra que faça isso. Então está realmente bem complicado, né? Ultimamente a gente tem visto empresas grandes, né, empresas da área de transporte aéreo, empresas de entrega de mercadorias, restaurantes, shoppings, supermercados, em todos os setores. De todos os setores e tamanhos, né, Neto? Exatamente. As pessoas estão contraindo e estão simplesmente ficando em casa. Mas muitas vezes porque o próprio trabalhador, o próprio empresário, ele decide isso, porque ele vê que isso daí é algo assim importante em relação à saúde dos demais funcionários e também dos seus clientes, né? Então a melhor coisa que ele tem que fazer nesse momento é que as pessoas fiquem em casa até se curar ao invés de arriscar, né? Tá. E aí, voltando depois tudo à normalidade, os funcionários estão bem, a empresa foi reaberta. Como reequilibrar 14 dias aí de... Vamos dramatizar a situação. Sem faturamento. Como é que equilibram-se as contas, Neto? Então, nesse momento aí, né, o empresário ele tem que ver ali a situação dele. Por exemplo, quanto que ele deixou de faturar durante todo esse tempo? Quais são as contas deles que estão vencendo, né? Os salários dos funcionários, como que vão ficar, né? Então, muitas vezes os empresários eles têm que recorrer realmente a algum tipo de empréstimo, né, para poder manter a empresa funcionando. Ou se não, a empresa pode ter um capital de giro, correto, ela vai ter um capital de giro de pelo menos 3 meses para poder manter o negócio, né? Então isso é uma segurança que o empresário tem que ter. Então, no momento que nós estamos vivendo, o empresário tem que ter um planejamento para que ele mantenha pelo menos um capital de giro para poder segurar as pontas durante o momento em que a empresa ela pode ficar sem vender, né? Mas isso daí é uma
quase uma regra dentro da consultoria, em que as pessoas realmente precisam ter o dinheiro suficiente para poder manter a empresa funcionando. Se a empresa não consegue funcionar durante um mês sem faturamento, então alguma coisa está errada, né? Talvez os gastos, as despesas estejam muito altas, né? Então as pessoas têm que rever isso daí, né? Pode ser também falta de planejamento de gestão, né? Sim. Haja vista a economia não ser um hábito ainda do brasileiro, nem do ponto de vista pessoal e nem do ponto de vista corporativo. Sim, é que nós estamos acostumados hoje a trabalhar com capital de giro baixo, né? Assim, que 15 dias, 20 dias, 30 dias no máximo, né? Só que isso é algo que tem que mudar. Então, por exemplo, se ela tem, essa empresa está com um caixa ali, ela tem que manter isso daí no investimento, que é o investimento da empresa. E tentar, ao mínimo, recorrer a empréstimo. Porque a gente não sabe que o empréstimo ele gera despesas através de juros, né? E a empresa ela acaba se enfraquecendo ao longo do tempo. Compensa fazer financiamento, como você disse, buscar dinheiro no banco, haja vista a taxa Selic estar alta e os juros aí quase que inviabilizando algumas negociações? Quando você tem despesas com juros muito altos para serem pagos, né, e esses juros eles vão ser menores ou maiores do que o valor do empréstimo, então é melhor você recorrer ao empréstimo bancário para poder saldar essas dívidas, né? Caso contrário, é melhor você, no momento desse, tentar negociar com seus fornecedores, que, claro, eles podem, talvez, né, não vou dizer todos, né, entender a situação e estender mais um pouquinho para poder manter. Porque também não adianta o fornecedor querer puxar muito para o lado dele, que ele pode perder de repente um cliente, né? Porque a empresa que é o cliente dele pode de repente não conseguir saldar a dívida, deixa ele pagar a dívida e depois ele pode até ir à falência. O fornecedor ele perde um cliente, né? Então tudo tem que ser resolvido na negociação, devido à situação que nós estamos vivendo hoje. Até porque é um círculo, né? É um circuito no qual um depende do outro. Então deve, via de regra, está ruim para todo mundo ou pode estar bom para algumas partes, mas você conseguindo negociar, mantendo um bom relacionamento, a coisa tende a voltar à normalidade. Exatamente, né? Isso daí é o que nós estamos prevendo aí para os próximos meses, o retorno lento da normalidade, e para isso daí as pessoas precisam, as empresas no caso, os trabalhadores, todos os consumidores, todo mundo, né, precisa agora ter muita cautela em relação aos seus gastos, principalmente despesas nas quais não estão sendo previstas no orçamento, e reduzir ali os seus gastos de uma forma que você possa gerenciar melhor seus recursos, né? O que nós não podemos agora sonhar, né? Pensar assim, eu vou fazer uma compra muito alta, sendo que você não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, né? E essa situação nossa tende a melhorar à medida que a vacinação avança e à medida que também nós começamos a entender melhor ali como que vai ser o desenrolar das eleições, que a gente está em ano de eleições, né? Então isso aí também vai afetar não positivamente a economia brasileira, né? Tá certo. Neto, muito obrigado pela sua participação hoje. Na semana que vem a gente te aguarda e aí voltaremos a falar sobre dicas de investimentos, tá certo? Ok, vamos lá. Valeu, bom dia.